Boa noite a todas e todos. A política como fonte da vida digna para todos e todas sempre foi assombrada pela mentira. E esta, seja em atos de fala, seja na forma da propaganda, sempre formou parte dos meios de comunicação da política. A desinformação, notícias falsas, rumores, calúnias, injúrias e teorias da conspiração a desinformação não é, portanto, algo contemporâneo. Contudo, com o advento da internet e principalmente das mídias sociais digitais, a desinformação ganhou um terreno fértil e potencializou muito sua capacidade de alterar as subjetividades e impactar em processos decisórios, ameaçando democracias e elegendo populistas e fascistas em diferentes partes do mundo. Esse é um texto do Jean Willis, com quem eu vou conversar daqui a poucos minutos, ele explicando um curso que ele vai dar na plataforma marciatiburi.com, que começa no dia 4 de março e vai até o dia 25 de março. Eu vou conversar com ele sobre esse curso e sobre as pesquisas do Jean nesse campo. Bom, esse ano é um ano de eleições e não vai ser nada fácil a nossa vida de cidadãos lutando pela democracia no meio dos jogos de poder, do fogo cerrado do poder, como vocês bem sabem. Agora, o pessoal está chegando aqui, interrompo a leitura para esperar o Jean e também para dar um oi nas pessoas que estão chegando, dando uma olhadinha aqui. Várias pessoas, muitas pessoas, que bacana, fico feliz de tê-los e de tê-las. Jean acabou de chegar, eu vou então liberar para ele entrar, para a gente poder conversar sobre esse curso. A gente já começa a live um pouco antes, está marcada para as 19 horas, mas a gente começa um pouco antes para a gente poder ir conversando e recebendo as pessoas. Então vamos ver aqui como chamar este cara. Tarará, tarará, Jean querido. Olha quem eu tô vendo aqui, sério? Ah, meu Deus. Que bacanice. Bom, lá fui eu, chamei Jean. Vamos ver se Jean me responde. Ei, bebê. E aí, gatíssimo? Boa noite, minha querida. Boa noite. E aí? Todas e todos vocês. Que bacana. Todas as pessoas que entraram. A você tá linda, tá muito bonita. Deixa eu te dizer, é difícil fazer uma live nesse período de carnaval, né? Eu digo que o carnaval em Salvador é um sumidouro, porque nada pode concorrer com o carnaval de Salvador. Gente, olha, sinceramente, eu fico com uma inveja, embora em São Paulo também não tenha mais concorrência, sabia? Ninguém consegue fazer nada. Você nem consegue pensar, porque você introjeta o carnaval, né? É isso. Quando eu pensei na nossa live, eu pensei, meu Deus do céu, ainda bem que é uma segunda-feira que tem menos eventos. Mas hoje, por exemplo, tem mais tarde o ensaio do cortejo afro. Então, a cidade é toda carnaval. Tem uma Você tá caindo? Você eu, tá caindo eu tô indo a tudo que eu posso, desde que meu corpo permita, porque eu sou um jovem senhor, eu já não posso mais fazer a folia que eu fazia antes. Mas, na medida do possível, eu tô indo no que eu posso. Me jogando de todas as atividades. Gente, Deus meu, e nós estudando. Escuta, não, eu não fui, na minha vida, eu acho que eu fui a meio carnaval. Assim, meio desfile, sabe? Não tenho competência, mas esse ano eu tô com uma vontade, tô até procurando uma fantasia para ficar bem disfarçada. Eu acho que vale a pena. Primeiro porque o carnaval é a nossa celebração do estar junto, né? Assim, o carnaval em sua essência, ele é antifascista. O carnaval é a liberação do inconsciente, da fantasia, do estar junto, da questão comunitária, da ocupação das ruas. O carnaval é uma coisa muito linda. Eu acho que é uma das nossas melhores coisas que nós temos, assim,
A questão é que eu não posso mesmo, não tenho mais idade para ir para tantos eventos. E, claro, nessa época do ano fica difícil, de fato, fazer seminários, palestras, aulas, coisas sérias, porque as pessoas estão no molde carnaval. E eu entendo Bora que elas fazer fiquem no molde coisa não carnaval. séria, então, né? Como diz a galera. Deixa eu te falar, sabe quem está aqui nos assistindo? A nossa super Bem, querida amiga, amada do coração, Maria Dantas. Maria Dantas, ah, Maria! amor, Maria, amor, saudade de amor e você, de gratidão. Barcelona. Olha só, quem está aqui também é a Bruna Malaquias, queridíssima. Bruna, maravilhosa. Foi no Am- lançamento do nosso livro no Rio. Cronista Foi, maravilhosa. foi. Vanessa Porto, Rui Campanini, a Ivanilde, que faz todos os cursos da plataforma, aquela fofa, Raquel, um monte de gente bacana. Obrigada, gente, por estarem aqui. Eu vou ter que, Obrigado. eu vou ter que tirar os comentários, só dar um oizinho assim, fazer umas gracinhas com esse pessoal super simpático, porque aí a gente consegue ver o Jean melhor. Então, vou desabilitar. Por sorte, agora a gente não tem mais que ficar fugindo de hater de extrema direita, pelo menos não assim, com a profusão, né, com a ansiedade que a gente tinha antigamente. Vou tirar os comentários. Acho que eu consegui? Não, não consegui. Bom, Mas tudo mas bem, vai deixando aí, se não conseguir. Ah, te conseguiu consegui, tirar. consegui, Sim. consegui, consegui. Jean, então, vamos conversar aqui, assunto sério no meio do carnaval. Olha só, eu já Vamos. estava lendo aqui, não sei se você viu, que eu estava lendo o resumo que você preparou para esse curso da mentira na política. Sim. E acho que é um assunto, obviamente, dos mais urgentes no Brasil contemporâneo, ainda mais num ano de eleição, numa eleição municipal, mas que vai ser disputadíssima, até porque ela ensaia o que vem na eleição presidencial e para a Câmara dos Deputados e tal, né, daqui a 2 anos. Então, enfim, o tempo voa em termos de política no Brasil. As reviravoltas também, as mesas que se viram, né, que se derrubam nesse país é uma coisa impressionante. Então, eu queria que você contasse para a gente, já que nós estamos aqui nesse clima de carnaval, o compromisso é suave, né? Então, que você contasse para a gente em que altura você está das pesquisas, porque eu sei que com todo o carnaval e nos últimos meses você tem se dedicado a terminar a sua tese de doutorado, que é um trabalho que você vem fazendo na Universidade de Barcelona. Então, eu acho que era uma boa coisa a gente começar nos atualizando, a mim e aos outros, acerca desse teu trabalho. Então, conta para nós. Márcia, olha, é difícil terminar uma tese sobre um assunto que como dizer, que implica uma dedicação sobre ele a cada dia por causa das velocidades com que as tecnologias da comunicação e da informação vão se transformando, né? Ou seja, o objetivo da minha pesquisa, o objetivo desse curso que eu vou dar, claro que o curso estruturado na forma de curso mesmo, com aula, com bibliografia, nós vamos ler determinados textos, enfim. Mas esse assunto, o tema da desinformação, ele é um tema que envolve algo que na área da comunicação a gente chama de ecologia das mídias. Entender a transformação dos meios de comunicação, como as transformações dos meios de comunicação impactam na relação das pessoas com os outros meios e como esses meios impactam as nossas estruturas cognitivas e as relações sociais. Então, a gente não pode falar de desinformação, esse termo que ficou muito popular nos últimos tempos, que é um consenso, digamos assim, na academia, para quem estuda as fake news, para quem estuda as teorias conspiratórias que circulam nas mídias sociais, notadamente nas mídias sociais, mas não só nelas, né? A gente não pode entender a desinformação sem entender a história da mentira na política. Ou seja, sem entender como a política, desde sempre, estabeleceu uma relação problemática com a mentira ou como a mentira sempre assombrou a política como fonte da boa vida. Então, no curso, a gente vai fazer essa genealogia, digamos assim, no sentido Foucaultiano, né? Entender que a desinformação, a desinformação é um fenômeno com história, né? Na verdade, tudo tem história. A história é fundamental. A história como disciplina é fundamental
para qualquer campo de estudo, para a gente entender qualquer fenômeno, a história é fundamental. Então, não se pode pensar desinformação contemporânea sem pensar a história da desinformação e de como a desinformação afetou a política, afetou e afeta a política. Então, esse é o objetivo do curso, que as pessoas entendam, por exemplo, dentro desse campo da ecologia dos meios, da ecologia das mídias, entendam como funcionam essas novas tecnologias da comunicação e da informação, entendam qual é a sua infraestrutura, porque nada é mágico, tudo parece mágico, mas nada é mágico. É preciso que as pessoas entendam como essas tecnologias funcionam, o que é um algoritmo, a diferença entre software e hardware, como se dá a distribuição de rede de fibra ótica e o fluxo de dados, né? A comunicação via satélite, como as big techs, o que a gente chama de big tech, ou as grandes plataformas de comunicação se converteram dos estados plataformas em estados plataformas, né? Para usar uma expressão de Pierre Levy, que é um sujeito que se dedica há mais de 40 anos a estudar as tecnologias da inteligência, né? Então, claro, nesse curso a gente vai entender esse processo, de onde ele vem, né? Porque não se pode pensar em desinformação sem pensar nas relações da desinformação com a política, sem pensar a desinformação na forma da propaganda. E aí a gente não pode pensar na propaganda, na propaganda moderna, vinda com a modernidade cultural, sem pensar na ascensão dos governos fascistas, dos governos totalitários, no ciclo de governos totalitários que tivemos quando os meios de comunicação de massa se popularizaram. Então, a gente vai estabelecer nesse curso essa relação histórica, claro, né? E estudar as especificidades do fenômeno brasileiro. Então, claro que vamos colocar o Brasil no contexto mundial, porque os processos decisórios, as eleições, e não estão sendo afetadas só no Brasil pela desinformação e pelo uso das plataformas de comunicação, mas no mundo inteiro. Então, é um fenômeno que não se restringe ao Brasil, mas no Brasil tem as suas especificidades, né, que envolvem... quais são essas especificidades? A formação do Estado-nação brasileiro, essa formação se dá, digamos assim, a escravidão de negros africanos tem um papel fundamental na formação desse Estado-nação, a colonização, todo o processo de colonização, a formação de classes dominantes predatórias, a concentração de renda e, portanto, a concentração de poder político. A concentração de poder político passa pela a concentração da comunicação de massa, da comunicação e depois da comunicação de massa, e como essa concentração da comunicação de massa nas mãos de tão pouca gente se permite que oligarquias políticas se perpetuem no Brasil e impede a democratização da democracia. Então, o curso vai abarcar tudo isso, claro, de uma maneira muito organizada, com as datas específicas. Eu não sei se você já falou as datas para as pessoas que estão nos acompanhando. Vou se falar. você quiser repetir, o curso vai acontecer. Aliás, eu fico lisonjeado, muito lisonjeado de você ter me convidado para dar esse curso especial para a sua plataforma de cursos. De verdade, fico feliz. Eu já vinha compartilhando os resultados das minhas pesquisas em conferências, em palestras, em seminários, em diferentes lugares, não só aqui no Brasil. Agora que eu estou na fase terminando a escrita da tese, a coisa está ganhando a forma mais, digamos assim, menos caótica, porque quando a gente está escrevendo e a gente lê muita coisa e a gente pesquisa muita coisa, a gente tem muito para dizer, né? Mas aí a tese organiza esse muito para dizer. Quero agradecer muito a você esse convite e dizer para as pessoas que é isso. O curso vai acontecer em março, agora no mês de março, nas datas de 4, 11, 18 e 25 de março, isso. A partir das 19 horas. E as inscrições para esse curso, que tem preços diferentes e tem outras informações ali no site, elas estão, as informações propriamente ditas, no site marciatiburi.com. E dá para acessar aqui no link do Instagram, é fácil. A gente já deu outros cursos nessa plataforma aí.
e seguimos em frente. Mas, Jean, então, eu acho que é muito bacana você, enfim, dar esse curso com a gente. Eu estou felicíssima e grata por você ter aceito o nosso convite. E acho que é aquela velha história, né? Nós precisamos pensar a política partidária, precisamos pensar a política em termos de governo, de Estado, mas precisamos também pensar a política no sentido genérico, como elemento, como mediação que organiza as nossas vidas. E nesse sentido também, esse curso eu acho que ajuda muito a entender como a malha social propriamente dita, como a sociedade, o contexto da sociedade civil, o metabolismo das nossas relações humanas está permeado, atravessado por essa questão da mentira na política, né? Então, acho interessante também poder falar um pouco sobre, se você até quiser falar sobre isso agora, seria uma coisa legal, poder falar um pouco sobre essa transformação da política em publicidade, porque a mentira na política, as fake news, o que vem sendo chamado há tanto tempo de desinformação, tem a ver justamente com isso, com o fato de que a política perdeu, seja ela a política partidária, seja a política no seu sentido greco-latino, tradicional, seja no sentido mais maravilhoso que a gente possa colocar, do sentido que se constrói nas relações humanas, enfim. Na verdade, a gente acabou sendo dominado por uma lógica publicitária, né? Sim. É uma lógica publicitária que rege as nossas vidas, rege a nossa linguagem, e regendo a linguagem acaba regendo as nossas relações e regendo o todo das relações ao qual a gente pode dar o nome de política, né? Como que, assim, o que a gente faz com isso, Jean? Como é que a gente vive a partir desse momento que a verdade já não é mais um patamar, a verdade já não importa mais. Agora parece que a mentira se tornou, enfim, o novo tom, né? Olha, eu sou otimista. Eu sou otimista e creio que existem formas da gente transformar a política naquilo que a Hannah Arendt chama de fonte da boa vida, que é o que a política deve ser. Por isso mesmo, ela faz um contraponto à afirmação de Aristóteles do homem como animal político, e ela vai dizer que a política não nasce no homem. Ela vai dizer que a política nasce entre os homens, né? Esse espaço entre a interlocução, a dialética, a mediação de conflito é o papel da política. A gente vive num mundo de pessoas diferentes e diversas e a gente tem que conviver com pessoas diferentes e diversas, e a política seria, digamos, o denominador comum para a convivência digna entre pessoas diversas, respeitando a sua diferença. Mas para que a política seja isso, é preciso que alguns consensos sejam afirmados e reafirmados. É preciso que exista um mundo comum, que se partilhe um mundo comum, né? Então, por exemplo, a ciência nos ajudou muito, a ciência moderna principalmente, nos ajudou. Antes da ciência moderna, a religião ajudava a construir o mundo comum, né? Mas a ciência moderna, digamos assim, estabeleceu consensos. E a diferença entre a religião e a ciência é que a religião trabalha com dogmas que não são alterados, né? Dogmas não são questionados. A ciência não tem dogmas. A ciência tem pressupostos que podem ser verdades que podem ser desconstruídas e reavaliadas pelos seus próprios pares. E por isso a ciência é tão mais interessante, digamos assim. Então, o que a gente está vivendo hoje, o que a gente viveu desde essa emergência das novas tecnologias da comunicação e da informação, que aprofundam, digamos assim, aquele papel que a publicidade teve na emergência dos meios de comunicação de massa, o que a gente está vendo é uma destruição do mundo comum e de consensos a partir dos quais a gente trabalhava e fazia disputa política. Então, a gente espera que numa disputa política a gente parta de consensos e a gente parta de princípios que são comuns a todos. Um deles seria não mentir, né? Mas como a gente pode dizer não mentir se a publicidade mesma já é de certa maneira uma forma de mentira e uma forma de desinformação? Por que a gente pode falar em estelionato eleitoral?
porque muitos políticos afirmam coisas publicitariamente durante a campanha e depois traz suas afirmações e seus compromissos no exercício do poder. E aí a gente pode acusá-lo de estelionato eleitoral, de estelionatário eleitoral, né? Então, sim, como a gente pode fazer essa acusação porque a gente parte ainda do pressuposto de que existem verdades que podem ser ditas e que devem ser ditas para estabelecer quem são os mentirosos e quem não são os mentirosos. Então, a nossa luta, eu sou esperançado, eu estava falando que eu sou esperançado, é que eu acredito que passado a turbulência do impacto, e esses impactos têm sido velozes, né? Quer dizer, a humanidade se transformou muito mais nos últimos 50 anos do que nos 1000 anos anteriores, né? A humanidade se transformou muito mais rápido nos últimos 50 anos do que 1000 anos antes. Então, esses processos de transformações são muito rápidos, difíceis de assimilar, arrastam pessoas que não têm habilidades e competências para lidar com essas transformações. Isso e torna tudo, portanto, mais complexo, tudo mais angustiante. Então, a impressão que dá é que é difícil, está cada vez mais difícil fazer política no mundo em que as pessoas mentem descaradamente, em que as pessoas perderam o pudor de mentir, né? E de mentir não da maneira que a publicidade mentia, mas mentir deliberadamente, com dolo, dolosamente, né? Você inventar uma mentira sobre os outros, seja em discursos, né? Como fez, por exemplo, recentemente, esse sujeito abjeto eleito por Minas Gerais, chamado Nicolas. Então, ele deliberadamente mentiu dizendo que Brazão era petista, né? A gente tem desde essa mentira deliberada, em que o sujeito vai para o discurso, até a mentira construída como peça de comunicação, que é o que a gente chama de notícia falsa, fake news. Então, é um aprofundamento de algo que a publicidade fazia por tecnologias que agora são mais insidiosas e chegam mais profundamente em cada indivíduo, né? É uma comunicação que não é mais massiva e dirigida massivamente às massas, mas é dirigida a indivíduos. E em tecnologias em que os indivíduos atuam politicamente e em tecnologias que são, ela em si mesmas, enganadoras, digamos assim, e falseadoras da realidade. Porque as bolhas digitais, construídas pelos algoritmos, também falseiam a realidade digamos, drenam a eficácia e a potência de determinadas lutas políticas, como é o caso, por exemplo, das chamadas, eu detesto essa expressão, lutas identitárias. Mas eu não vou usar essa expressão, mas vou falar das lutas das minorias políticas, sociais, étnicas, por direitos civis ou por partilha de poder. Então, também essas lutas, elas estão comprometidas por causa do impacto dessas novas tecnologias, por causa que são em si mesmas, quer dizer, no seu modelo de funcionamento, mistificadoras e com capacidade de alterar a percepção da realidade e destruidoras daquilo que a gente pode chamar de mundo comum. Então, sim, é um desafio. Eu quero colaborar da maneira que eu posso com esse curso. Claro que o curso não vai ser gratuito, porque eu vivo disso, eu sou professor universitário, você vive disso. A gente não é planta, a gente não faz fotossíntese, a gente precisa, a aranha vive do que tece. Agora, claro, a Mas gente vai ter bolsa, vai ter vai ter bolsa. bolsa, é isso, mas a gente está oferecendo bolsa e preços populares para as pessoas. Mas eu dei um curso antes, no início em 2019, acho que para 2020, eu dei um curso introdutório para a Fundação Perseu Abramo sobre essa questão, porque eu não era afiliado ao PT naquela época e já me preocupava a negligência do partido em relação a essa questão, né? Já me preocupava a negligência da esquerda em relação à questão da comunicação, em relação à desinformação e ao abuso, digamos assim, por parte da extrema-direita e de grupo e de partidos de direita, o abuso de teorias da conspiração e de mentiras. E vi que o partido não estava preparado para isso. Esse ano, eu fui à Feira do Livro de Vitória da Conquista.
E eu sou muito amigo de Valdenor Pereira, que foi candidato, foi deputado federal, foi deputado estadual, deputado federal muitas vezes, e me parece que ele será o candidato à prefeitura de Vitória da Conquista, que é uma das maiores cidades da Bahia, Bahia em que o PT é hegemônico, né? E eu falei, conversando com o Valdenor, eu vi claramente que ele e a equipe dele não estavam preparados para lidar, durante a campanha, na próxima campanha eleitoral desse ano, para lidar com, com a desinformação, né? Eles não estão preparados, claramente eles não estão preparados, eles desconhecem, eles ainda estão atrelados a uma forma de fazer política do século XX. E por isso, nós fomos atropelados em 2016 com o impeachment de Dilma Rousseff, ou seja, a direita conseguiu convencer um país inteiro, não só pelos meios de comunicação digitais, né, pelas tecnologias digitais de comunicação, mas também pela comunicação de massa, notadamente o noticiário da Rede Globo. A direita convenceu por esses meios, convenceu um país, ou mais da metade de um país, de que uma mulher honesta estava envolvida em escândalos de corrupção, e essa mulher sofreu um impedimento, um impeachment, com esse povo acreditando que ela estava sendo impedida por corrupção. E nós sabemos que os fatos não eram esses. Mas a disputa narrativa conseguiu consolidar no imaginário popular essa história, que agora, de certa forma, vem sendo desmentida. Nós fomos derrotados em 2018, com a avalanche, com toda a comunicação digital que, em uma semana, ergueu sujeitos como Wilson Witzel. Jean, então eu quero te fazer uma pergunta. Fazer uma colocação e uma pergunta. Quero antes aproveitar para mandar um beijo para uma pessoa que eu gosto muito que está nos assistindo, que é o Tom Farias, que você vai conhecer aqui em São Paulo em breve, que é um amigo muito querido que está nos assistindo. E aí, olha só. Então, essa estratégia contra Dilma, enfim, a estratégia dos golpes é fruto sempre de uma política que a gente conhece, a velha política, a política patriarcal, de onde advém a política racista, a política machista, a política neoliberal. O capitalismo advém desse patriarcado histórico, é a minha tese, pelo menos. Tem gente que não concorda com isso, mas a gente disputa essa possibilidade. E aí, é uma coisa de homens e foi um golpe que teve tudo aquilo. Naquela época a gente falava, ele era midiático, ele era judiciário. Eu me lembro que eu levantei naquela época a questão da misoginia, que ninguém falava, porque não era um assunto que as mulheres conseguissem, que se conseguisse olhar do ponto de vista também desse aspecto de gênero, né? Enfim. E aí a gente que tinha que colocar essa questão, óbvio, né? Mas aí, então o teu otimismo resiste a essas estratégias patriarcais, capitalistas. Existe, Márcia, porque talvez isso tenha a ver com o meu lado crente, né? Assim, eu sempre digo isso, que estudar o marxismo e o materialismo histórico, felizmente, não me fizeram ateu. E eu respeito muito meus amigos ateus, e talvez a minha crença profunda, quando eu digo que eu é crente, né? A crença profunda de que o universo tem um sentido, me leve a ser otimista, né? Apesar, apesar das evidências, dos fatos da política, eu quero crer que a tendência da gente é melhorar. Mesmo que a gente saia derrotado, e nós saímos derrotados no golpe contra Dilma, nós saímos derrotados em 2018, mas derrotados de uma maneira acachapante, né? Inclusive com o assassinato de Marielle Franco. Nós saímos derrotados durante os 4 anos de governo civil-militar de Jair Bolsonaro, um governo feito de mentiras, e aí é impossível não abordar esse governo e seus métodos de comunicação nesse curso que eu vou apresentar dentro da sua plataforma. Nós acordamos de certa forma, mas não de todo, né? E não acordamos não de todo porque tem um aspecto no poder, sobretudo um aspecto do poder sobre os homens e sobre os homens brancos ou quase brancos, que é um aspecto inebriante e apagador da memória, né? E tem um aspecto também nas classes dominantes brasileiras de conciliação e reconciliação muito rápida
entre si mesmas para garantir seus privilégios e, portanto, impedir transformações mais profundas, né? Apesar desses fatos, eu sigo otimista. Eu sigo otimista e acho que a gente não pode perder a nossa capacidade crítica. Uma das melhores coisas que me aconteceu de verdade, eu digo de verdade, foi, ao fim e ao cabo, não ter ido para o governo Lula, porque é, estando no governo, eu não teria a liberdade, a liberdade de dizer o que precisa ser dito nas horas em que as coisas devem ser ditas, né? Então, não ter ido foi ótimo para mim, ao fim e ao cabo, porque agora a gente pode fazer desde fora e sem os compromissos. E eu digo, quando eu falo compromisso, é um compromisso básico mesmo, compromisso com o salário, que muita gente tem aí, o compromisso com o seu salário, de botar comida na sua geladeira, e que, portanto, em função desse salário, dentro do governo, uma, não vai exercer uma função crítica de fazer com que esse governo não cometa estelionato eleitoral. E aí a gente volta ao tema do estelionato eleitoral, né? Lula não se elegeu por si mesmo. O papel dele é importantíssimo, ele é uma figura importantíssima. Ele era a única figura que, naquele contexto, poderia enfrentar Bolsonaro e todo o projeto fascista, mas ele não se elegeu sozinho, ele se elegeu por cada um e cada uma de nós que em nossas funções, em nosso pequeno quadrado, em nosso pequeno lugar, demos as mãos e lutamos para vencer o projeto fascista. E quando ele venceu essa eleição, ele fez compromissos de campanha que nós temos o dever de fazê-lo honrar, né? O nosso papel não é, sobretudo, o nosso papel de intelectuais públicos, não é o de nos comportar como membros de uma seita que diz que o líder está certo ou que encontra teorias explicativas para justificar os erros do líder, né? Eu estou me lembrando agora de uma dessas seitas americanas cujos líderes diziam que eram imortais, extraterrestres imortais, e que, lamentavelmente, eles foram atropelados pelos fatos e era um casal, né? A mulher adoece de câncer e morre, e, portanto, desmascara diante dos fiéis a ideia de imortalidade. Então, o que faz o marido? Ele cria uma teoria para convencer os adeptos da seita de que, na verdade, os extraterrestres queriam a antecipação dela, a presença dela antecipada nesse reino da glória para onde eles iam. E, portanto, por isso ela teve que morrer de câncer, ela que era imortal. Então, assim, esse comportamento de seita, de sempre buscar explicações para os erros do líder, a gente não pode ter, né? A gente elegeu o presidente Lula, que é um cara inteligente, que não tem termos de comparação entre Lula e Bolsonaro. Eu detesto quem estabelece qualquer termo de comparação entre Lula e Bolsonaro, porque não há termo de comparação. Lula está a milhões de anos-luz de Bolsonaro, que é um fascista ignorante em completa decadência, fazendo reuniões para cercadinhos privados, né? Mas o fato de Lula ser um bom presidente não significa que Lula seja infalível e que seu governo não cometa erros e que seu governo não esteja trilhando caminhos que nós sabemos que já deram errado. Não significa que seu governo está caindo numa reconciliação com setores da classe dominante que colocaram ele na prisão, que não pensaram duas vezes antes de o colocar na prisão por quase um ano. E é importante lembrar que a figura dele não morreu como figura política porque houve uma vigília permanente de pessoas que impediram que a imagem dele morresse. Então, ele não existe por si só. E ele precisa compreender isso. Porque, às vezes, o poder é inebriante para homens brancos, héteros e quase brancos. E, portanto, eles se consideram a essência do universal. E são capazes de dizer... claro. Ô, E Jean, por isso eles são capazes de dizer coisas do tipo de que... olha, nós temos que apostar nas lideranças de verdade e não alguém ser eleito porque é índio. Não, presidente. Uma pessoa pode querer se candidatar só porque é índio, porque se ela acreditar que falta representação indígena no poder. Não precisa que ela esteja filiada a um partido ou que ela tenha uma história de filiação no partido. Basta que ela seja uma liderança, uma pessoa, um indivíduo que percebeu, que notou que não há representação e que acha que pode fazer essa representação.
fazer um compromisso público com essa comunidade para além do partido. Sim, é possível. Então, eu sou esperançado nesse sentido e sou esperançado, inclusive, que Lula aprenda com todos nós e que nós aprendamos com ele, porque essa é a função nossa, é que a gente aprenda uns com os outros para a gente não repetir os fracassos de 2016, de 2018, dos anos Bolsonaro e o fracasso das eleições agora para o Conselho Tutelar, que foram sintomáticas do fracasso da esquerda em fazer um trabalho básico, que é vamos juntar as mãos para explicar questões que as pessoas não entendem. O Gilberto Gil diz uma coisa muito certa: o povo sabe o que quer, mas o povo quer o que não sabe. Tem lideranças maravilhosas, lideranças comunitárias, mas que são lideranças comunitárias, mas que quando chegam no poder, mesmo num partido como o PT, caem numa prática antirrepublicana. Jean, mas o poder, ele é, como ele é baseado na violência e na força, ele é oligárquico por natureza. E ele não aceita a figura do que a gente pode chamar de intruso, né? Então, sempre reaparece a fala contra o intruso, que é justamente essa pessoa que você está nomeando. As mulheres, a gente faz muito essa experiência, né? Eu, desde o meu livro Delírio do Poder e outras coisas que eu venho escrevendo, eu sempre falo dessa figura da intrusa. Fazer política para uma mulher é você se sentir intrusa. E isso vale também para as pessoas que são, digamos, os que não são os homens brancos habituais ou os esquerdomachos habituais também, que agora estão no poder no Brasil, né? E que, aí eu queria falar uma coisa. Você sabe que eles vêm, cada vez que você tem hordas, né, de pessoas assim que não conseguem entender que política também é espaço de debate e que estar no poder não é uma posição frágil, que a gente se fortaleceria se a gente conseguisse, estando no poder, digamos, a esquerda. O Deleuze fala até que a esquerda nunca está no poder, que quando a esquerda chega no poder, ela já não é mais esquerda. Mas, enfim, se a gente conseguisse debater com lisura, com inteligência, manter o nível do debate que existia antes de chegar no poder, quando a gente está no poder, eu acho que as coisas seriam mais honestas, mais diretas, e talvez a gente conseguisse fazer alguma transformação real na política, né? Mas é um fato isso, quem chega no poder perde a memória, perde a gratidão. Nem todos, por exemplo. Todos, sim, falando genericamente, mas tem até pessoas que confirmam a regra, né? Mas estou falando isso. Nós temos exemplos contrários disso, né? De que não é fácil, por exemplo. Para mim, é muito difícil de aceitar que alguém como Manuela Dávila esteja. Eu sei que foi uma decisão, eu sei que foi uma mistura de decisão pessoal dela, porque estava insuportável a violência de gênero contra ela. Eu sei disso, que foi, em parte, uma decisão pessoal de alguém que optou por viver, mas também eu sei o quanto essa violência se debruçou sobre ela de uma maneira cruel e afastou Manuela do espaço de poder, né? Não que ela não deixou de fazer política, ela é uma excelente jornalista, ela está no debate público, mas afastou Manuela dos espaços de poder, assim como me afastou. Esses afastamentos, eles são significativos, né? Não são meras decisões pessoais, são decisões pessoais, mas não são. Assim deveria ser lido. Assim deveria ser lido pelos nossos pares, pelos nossos partidos, mas não, infelizmente, não é assim que é lido, porque também os partidos de esquerda estão dentro de uma lógica neoliberal da disputa de indivíduos contra indivíduos, e às vezes a sabotagem vem dentro do próprio partido, né? Mas uma pessoa como a Manuela era uma pessoa que no poder, e não por acaso era mulher, tinha memória, generosidade e gratidão, né? Lamentavelmente, muita gente que chega nos espaços de poder, como eu disse, o poder é inebriante e apaga a memória. Elas deixam de exercer a gratidão. Elas passam quase a exercer a crueldade, na verdade, no lugar da gratidão. O poder, né? Agora pensando o poder, não só como um locus, ele é um locus também, mas ele também é um conjunto de relações, leva as pessoas a uma certa prática, quase de um certo sadismo. E aí a falta de memória, o que é maravilhoso que eu acho na falta de memória
é que essa falta de memória leva a esquecê-los de que eles caíram e que eles podem cair outra vez, né? E que a queda, e que alguns homens de poder, e eu não vou citar nomes aqui, que achavam no seu delírio de poder, para usar a sua expressão, a expressão do seu livro, que achavam que eram os donos do país, se reduziram a nada, né? Então, eu acho que uma política da gratidão, uma política do amor, uma política da fonte da boa vida e uma política da verdade ainda são possíveis. E eu, como eu estava falando de Valdemar Pereira, eu ofereci para ele, eu falei, olha, eu faço de graça para você e para sua equipe, porque eu gosto de você. Eu chamei a presidenta do partido, eu não tenho relação com o PT, eu sou filiado ao PT, mas eu não tenho relação com o PT orgânica, eu não tenho cargo do PT, eu não quero cargo no PT. Aliás, a presidenta Gleisi Hoffmann me convidou e eu falei, não, eu não quero, não quero, simplesmente não quero fazer parte da vida partidária, não me interessa. Me interessa o partido, me interessa a multidão que é o PT, me interessa a parte alegre do PT, a parte viva do PT, me interessam as novas lideranças do PT, essas meninas, então, aluna, tem uma garotada aí muito boa. Isso me interessa no PT, mas a vida partidária, a burocracia do PT, que ainda é partilhada ali, né, os cargos de dirigente, os cargos de poder por homens, isso não me interessa. Mas eu cheguei para a presidenta Gleisi Hoffmann, de quem eu gosto muito, e eu disse para ela, antes do carnaval, eu falei, olha, presidenta, eu acho que é algo que você precisa prestar atenção. Mesmo, sinceramente. Vocês, assim, o PT, além do compromisso republicano que o PT tem que ter, então, assim, não basta apostar em lideranças populares se essas lideranças populares forem, por exemplo, milicianos, né? Se o critério é apostar em quem tem capacidade de se eleger, então o PT vai se abrir para pastores evangélicos com igrejas cuja origem desconhecemos, se faz lavagem ou não para crime organizado, e o PT vai se abrir para líderes comunitários que, na verdade, são controladores de territórios. Eu quero crer que o PT não vai se abrir para essas pessoas. E, portanto, o critério de avaliação para definir quem é candidato ou não vai ser a mera popularidade, a mera capacidade de se eleger. Porque política, como você disse, política é debate. Política é transformação. Política não é só eleição. Quando um partido acha que o objetivo é se eleger a despeito de qualquer coisa, aí ele deixou de ser um partido de esquerda. Aí ele vira isso que a imprensa gosta de chamar de centrão. O fisiologismo, o patrimonialismo, os acordos sem ética. Então, sim, eu acredito, eu falei isso para a Gleisi, é preciso, saindo desse campo e entrando mais no meu campo, eu falei para ela, é preciso que o partido se concentre em pensar na desinformação, como as campanhas de candidatos a prefeito e de vereadores serão atingidas por uma avalanche de desinformação no país inteiro e como isso pode implicar na derrota do partido. Então, o partido precisa compreender, em vez de fazer acusações injustas, né, burras até, usando esse termo desgastado, mistificador do identitarismo, em vez de fazer isso, compreender o que são essas novas demandas do século XX, né? Compreender essas novas tecnologias da comunicação e da informação que estão nas mãos de todas as pessoas, inclusive daquelas que protagonizam e postam espetáculos de horror, como os que eu vi hoje, de uma mulher, ou 4 mulheres segurando uma quinta mulher para bater por causa de uma suposta traição e cortar o cabelo dela na frente de um vídeo que viralizou. Então, é preciso entender o que são esses processos, como é que eles chegaram, se capilarizaram, como eles chegaram no Brasil profundo, para bem e para mal, seja para esses espetáculos grotescos, seja para a organização da população indígena e criar sua mídia índia. Eu falei isso para ela. E eu disse, presidenta, eu estou te dizendo isso, eu faço isso de graça, eu faço isso não pelo PT, eu faço isso pela democracia. Eu faço isso pela verdade. Eu faço isso por um ambiente saudável, para que a gente saia daquele vale tudo do Twitter, daquela coisa horrorosa que virou o Twitter, em que o comportamento de seita está generalizado. Então, no curso também a gente vai estudar, eu acho que me parece que é o último módulo, que é a questão das novas subjetividades, né? Assim, dessa subjetividade de seita construída por essa lógica dos algoritmos.
Não vou antecipar muito, porque senão eu vou dar o... Eu já dá aula inaugural hoje. Depois a gente vai continuar uma aula inaugural. Mas a Mas gente vai fazer uma nova live antes do curso mesmo. A gente vai fazer uma outra pequena live só para lembrar para vocês. Quero agradecer muito, mesmo, esse convite. Vai ser bom dar essa aula. Eu espero que no futuro, não muito longe, seu espaço seja não só virtual, você tem um espaço físico para os seus cursos. Eu vou adorar dar aula lá, vou adorar estar em São Paulo. a gente Viu? vai em frente. A gente vai em frente, que temos que ir, não temos Não saída, só temos temos que seguir em frente, saída. avançar. E temos que ser Avançar esperançados, amada. total. Temos que ser Eu esperançados. sou total. Você sabe que eu sou movida à esperança, otimismo, alegria e vamos em frente. E superar os ressentimentos e as ofensas e não funcionar na lógica do ressentimento e do ódio, né? Acho que é isso que É, da tristeza, né? Dos afetos tristes, da eu, inveja e coisas do tipo. eu tô fora. Eu tô É, fora de todos esses afetos tristes. Não guardo rancores, ressentimento. Eu tô com a minha vida. Aliás, eu quero também aproveitar para dizer para as pessoas a exposição Desexílios, Passado Presente, que é um hit de verão em termos de artes visuais na Bahia. Vou usar essa expressão porque a gente está em pleno carnaval e a exposição aconteceu nesse período, né? E foi um sucesso. O Museu de Arte Contemporânea da Bahia está felicíssimo, o diretor. Quero agradecer muito a ele, Daniel Rangel, que é também o meu curador, a Fernando Salles, meu amigo do Rio de Janeiro, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é também curador. A exposição é um sucesso. Márcia me deu a honra de vir de São Paulo lindíssima, adorei ver aquilo tudo. para Duas vezes, porque eu vi assistir. em Barcelona e eu vi aí em Salvador e ela é linda. E o museu é lindo também, né? O Visitar museu é o lindo. MAC Bahia Então, é incrível. isso. Então, tá lindo. É lindo. Eu quero convidar vocês. A exposição fica até o final de fevereiro. A gente vai encerrar com um seminário interessante sobre arte política, né? Se é que é possível falar de arte sem política, de uma arte que não seja política, né? Uma arte meramente decorativa. Aliás, para que serve a arte meramente decorativa? Então, vai ser um seminário muito interessante sobre arte política. Quero convidar todos e todas vocês. Quem não foi ainda, quem estiver passando por Salvador, seja para o carnaval, seja de férias, enfim, quem é de Salvador, a exposição está no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, que é o antigo Palacete das Artes na Graça, que é um lugar lindo. Junto da minha ocupação, a exposição está de Aisson Heráclito, a Go, que é linda também, vocês podem ver. E agora o GIA, que é um grupo de ativistas em artes visuais muito interessante, também estão ocupando. Então, são 3 exposições maravilhosas que vocês podem ver. Não é porque é a minha exposição, não, mas... Não. Então, só para dizer, eu citei a exposição só para dizer que a minha vida sempre foi para frente. Eu sempre me refiz. Eu me tornei perito em morrer e renascer e ressuscitar, como uma fênix, mesmo. Eu já morri muitas vezes nessa vida, a primeira vez com 1 ano de idade, e morri outras vezes e renasci sempre e não guardo nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de rancor. Eu não tenho tempo para isso. E acho como que há males que sempre vêm para bem. Por exemplo, o exílio foi um mal terrível. Foi péssimo, mas no exílio eu me refiz, me refiz como pessoa e me refiz e renasci como artista, digamos assim. Então, eu estou sempre nessa dos afetos positivos, minha amiga, e sei que você também, e por isso a gente vai tratar da mentira na política, porque a gente precisa proteger a política da mentira nesse curso. Jean, querido, do Foucault, em um texto dele, que ele escreve que a filosofia é a política da verdade. Então, a gente está filosofando. É isso que é necessário a uma vida reflexiva, que é, enfim, a forma de existência que é insuportável para o fascismo, né? E é contra isso também que a gente está sempre em luta, já faz anos, nós dois, desde sempre, muito antes, e pagando os preços que estão em jogo nessa história. Mas, enfim, gente, muito obrigada, Jean, te agradeço demais. Só para avisar as Vamos pessoas. repetir, dia 4. Isso, é isso que eu ia falar. Isso. 4 de março, 11, 18 e 25 de março, curso A Mentira na Política, com o professor Jean Willis.
inscrições nesse site que chama marciatiburi.com, e as aulas vão ser ao vivo, online, então dá para se inscrever de vários lugares do Brasil. Elas também vão ficar gravadas por um tempo. Quando você perde uma aula, você consegue assistir. Quando você quer assistir de novo, você pode ver de novo, enfim. Mas é muito legal poder fazer o curso ao vivo, enquanto ele está acontecendo, e poder fazer perguntas para o professor e tudo isso. E eu vou fazer o curso, estou felicíssima que eu vou fazer esse curso, vai ser demais. Então, eu convido todo mundo a visitar nosso site, olhar, enfim, as informações que estão por lá. Eu vi que tinha gente que estava aqui perguntando também, então tá explicado. E o link tá aí na tal da bio, Vou tá bom? Jean, te encerrar. amo muito, Ó, querido. Beijo vou encerrar. imenso. Para não dizer, para não fugir a regra, vou encerrar cantando um trechinho de uma música que eu acho linda. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Beijo, meu amor, te amo. Te amo Tchau. também, um beijo. Até mais. Tchau, gente.